Quem achou que os vídeos sobre as leituras de 2024 tinham acabado, achou errado. Voltamos aqui com mais um vídeo de balanço, né, desse ano que passou. Em 2021, se não me engano, eu fiz um vídeo de batalhas entre os meus favoritos de 2020 e de 2021. E na época eu não sabia de onde tinha, né, quem tinha tido essa ideia, pedi que me contassem nesse vídeo e me disseram que foi o GF, né, o Vitor, que inventou esse formato de vídeo. Então aproveito para dar o crédito aqui para o Vitor, Geek Freak, né, que inventou esse formato de batalha entre favoritos. Porque eu decidi fazer esse ano também. Primeiro porque é legal. Segundo porque vai ser uma forma de conversar com vocês sobre os meus favoritos de 2023. Eu falei sobre eles no Instagram na época. Mas eu não estava aqui, né, no YouTube, estava na minha pausa, nos meus 2 anos sabáticos. E então acabou que aqui no YouTube eu acabei não falando sobre esses meus favoritos de 2023 e são livros muito bons. Então eu achei que seria legal fazer essa batalha, porque além de divertido também eu posso falar um pouquinho sobre esses favoritos de 2023. Eu não tenho falado mais nos vídeos porque eu acho que não tem necessidade, né? Porque eu tô buscando essa coisa um pouco mais informal, de ser realmente uma conversa entre amigos. Mas vou aproveitar para lembrar aqui vocês de se inscreverem no canal, porque ajuda bastante, né? Para curtir o vídeo, comentar se possível, porque tudo isso, além de enriquecer, né, a nossa troca, também ajuda bastante o canal em termos de alcance, de visualização. Então, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço demais. Voltando aqui ao nosso assunto, em 2023, né, eu ainda estava num processo ali de me entender novamente como leitora, depois da maternidade, estava tentando ainda muito, né, redefinir a minha experiência, a minha relação com os livros, por conta de trabalhar com isso também, e porque eu também estava reformulando toda a minha produção de conteúdo, em todos os sentidos, né, então foi um ano de muitas redefinições, e foi um ano que eu li bem, que eu fui feliz também como leitora, mas que ainda estava meio nebuloso. Então, naquele ano eu decidi fazer, em vez de um top 10, né, de leituras favoritas, eu fiz um top 6, só com livros que eu realmente favoritei. Então, eu vou fazer a comparação entre os meus 6 livros favoritos de 2023 e os meus 6 livros favoritos de 2024. E vocês vão ver que é engraçado, que é uma coincidência, na verdade. Muitos dos livros, né, que estão em cada posição, eles são parecidos entre si. Ficou confuso assim, mas vocês vão entender conforme eu for mostrando. Então, no 6º lugar, o meu favorito de 2023 foi Contos de Horror da Mimi, do Junji Ito. Em 2024, foi Bem-vindos à Livraria Ryunandong. Eu não vou falar tanto sobre os meus livros favoritos de 2024, porque eu já falei bastante sobre eles nesses últimos meses e no vídeo de favoritos, então eu vou focar mais nos de 2023. Sobre o Bem-vindos à Livraria Ryunandong, né, já falei bastante nos últimos tempos, foi um livro de ficção de cura que me conquistou muito, porque ele fala bastante sobre a nossa relação com o trabalho, sobre a nossa frustração com o trabalho, e não só com o trabalho como emprego, tipo, com o que a gente faz, mas a forma como a gente se relaciona com essa questão do trabalho e do sucesso e etc. Então foi um livro que conversou muito comigo e que eu acho que, infelizmente, vai conversar com a maioria das pessoas, porque infelizmente a gente vive nessa insatisfação com o trabalho, sabendo que o trabalho consome muito tempo da nossa vida, muita energia, né? E às vezes em troca de pouca coisa, ou coisas que estão muito mais ligadas ao mundo capitalista e não à satisfação, a viver com propósito, a realmente fazer coisas que a gente acredita. Então, se você se identifica um pouco com isso, faça essa leitura porque vai ser boa. Aí, vou falar um pouquinho aqui, né, de Contos de Horror da Mimi, do Junji Ito, que era um autor que eu queria muito conhecer, que eu gosto muito de terror, apesar de não estar tão ligada no gênero, né, desde a gravidez e tudo, eu ainda gosto muito de terror, então eu tinha muita curiosidade para conhecer o autor. E ali no começo de 2023 eu decidi fazer a leitura de Fragmentos do Horror e de Contos de Horror da Mimi, que eu tinha recebido da Dark Side na época, e um pouquinho antes, na verdade, e eu amei, assim, é uma coisa que eu acho muito legal do Junji Ito e desses 2 livros que eu citei, é que ele explora muitos subgêneros do terror. Então tem histórias mais gore, tem histórias mais focadas em sobrenatural mesmo, de fantasma, tem criaturas sombrias, e o Junji Ito, né, sendo japonês, ele explora esse gênero de uma maneira que os japoneses fazem muito bem, e que eu não sei nem definir, porque é um jeito muito visceral, um jeito muito... É um terror que eu não sei, ele é diferente, sabe, do que a gente tá acostumado a ver nos filmes, né, mais norte-americanos, assim. É um terror que, não sei, pra mim pega muito. Eu fico realmente muito impressionada, e foram leituras que eu fiz de dia, luz acesa, pra tentar esquecer até a noite, e ainda mais sendo mangá, né,
É um mangá, então ele tem as cenas ali, é muito visual, é realmente como se fosse tipo um filme. Então para mim foi uma leitura bem intensa, mas eu amei demais. Acho que superou inclusive as minhas expectativas. E entre Fragmentos do Horror e o Contos de Horror da Mimi, eu acabei preferindo o Contos de Horror da Mimi. Mas se eu tiver que escolher um entre os dois, vai ser Bem-vindos à Livraria Ryunandong, porque esse livro realmente conversou demais comigo, e como eu sempre falo quando eu falo sobre ele, conversou comigo de uma maneira muito vida real, sabe? Coisas que eu posso trazer para minha vida, ideias, inspirações que eu posso realmente aplicar no meu dia a dia e no meu trabalho. Então, Bem-vindos à Livraria Ryunandong vai ganhar esta batalha. No quinto lugar, a gente tem uma batalha de Kings. Então, a gente tem o meu favorito de 2023, o meu quinto favorito de 2023, Holly, e o de 2024, que é Saco de Ossos, que também foi um livro que eu falei bastante aqui no canal recentemente. Mas só para dar uma resumida, o Saco de Ossos fala sobre duas coisas que eu gosto muito, né? Uma é Casa Mal Assombrada, que é minha premissa favorita do terror. E é uma coisa que o King explora pouco, né? Essa coisa do fantasma, de fato, e casa assombrada. E a outra questão é o luto. Saco de Ossos é uma história que fala muito sobre o luto e fala de uma maneira que eu concordo muito, que eu acredito muito, que mostra como as pessoas que a gente ama, né, e que vão embora, que partem, elas sempre continuam com a gente de alguma forma. E eu gostei muito de ver a forma como o King colocou tudo isso na história. Então, foi um livro que eu gostei bastante. Não foi uma leitura fácil, porque o King às vezes tem dessas de não serem leituras fluidas, leituras que às vezes demoram para engrenar, mas isso não quer dizer que seja uma história ruim. Então eu gostei muito de Saco de Ossos. Agora Holly faz parte do universo da Holly Gibney, que é uma personagem que nasceu na trilogia Mr. Mercedes, né, inicialmente para ser realmente uma personagem secundária, e ela foi ganhando ali espaço com o King, ganhando espaço nos nossos corações de leitores também. Depois ela apareceu em Outsider, depois ela ganhou um conto, que é o Com Sangue, do livro de mesmo nome, e por fim ganhou este romance aqui, inteirinho dedicado a ela, que leva o nome dela. E ela ainda vai aparecer mais no King Verso, porque em maio, se não me engano, vai sair o novo livro do King, que chama Never Flint, ainda não tem tradução no Brasil. É bem provável que a Suma vá fazer o lançamento simultâneo, mas ainda não tem nada confirmado, e ela vai aparecer nesse livro também. Falando sobre Holly, eu gostei muito, porque além de ter, né, essa protagonista que a gente já conhece, que a gente já ama, porque é praticamente impossível você não gostar da Holly, é uma história que se passa na pandemia. Eu sei que algumas pessoas não gostam de ler histórias sobre a pandemia, ou talvez ainda achem cedo, né, para ler histórias sobre isso, e eu super entendo. Mas eu também acho que ler histórias sobre o período da pandemia pode ajudar a gente a acessar algumas consequências, né, que esse período trouxe pra gente e que a gente ainda não percebeu, porque foi uma coisa que é recente ainda, né, de certa forma, porque faz só 5 anos que começou, e numa escala assim, né, do que é histórico ainda é muito pouco, mas ao mesmo tempo trouxe consequências que vão afetando a nossa vida no dia a dia e que às vezes a gente não percebe ou que a gente não associa à pandemia de fato. Então eu acho que livros sobre esse período podem ajudar a gente a pensar sobre essas questões e, por consequência, a curar um pouquinho, a cuidar, né, a acolher tudo que esse período tão conturbado trouxe pra gente em várias esferas. Então, eu gostei muito dessa questão, né, de ver a pandemia aí numa obra de ficção, mas de uma maneira muito real. E esse livro tem uma questão muito interessante, eu acho, que ele mostra não só como as pessoas foram vítimas da pandemia, né, do vírus, da Covid-19 em si, mas também do negacionismo. Vocês sabem que o King tem uma visão muito anti-Trump, né, ele faz questão de deixar isso bem claro nos livros mais recentes dele, e isso está presente em Holly também. Então, só por aí vocês podem ter uma noção da visão do autor, né, sobre essa questão da pandemia, da Covid, do negacionismo. Então tem todo esse aspecto político também, que talvez algumas pessoas não gostem, mas que eu achei que deixou a obra ainda mais completa. Esse livro aqui, ele não tem sobrenatural, ele fala realmente sobre a maldade humana, que é uma coisa muito presente nos livros do King, mas quase sempre tem ali uma questãozinha sobrenatural. Nesse caso não tem, ele tem muita investigação. E é um livro interessante porque ele traz o ponto de vista da Holly, né, que é a pessoa que está investigando, e o ponto de vista também dos criminosos. Então, a gente não precisa, assim como em Mr. Mercedes, né, então a gente não precisa, a gente não está lendo para saber quem foi, a gente está lendo para entender por que as pessoas fizeram o que elas fizeram e como elas fizeram. É uma história também que fala sobre hipocrisia, falso moralismo, traz à tona algumas questões, algumas dificuldades do processo de envelhecimento.
Eu acho que esse é um tema que está cada vez mais presente na obra do King, por razões óbvias, né? O nosso mestre está com 76 anos, então não está ficando mais jovem, ninguém está. E isso tem aparecido cada vez mais na obra dele, então, e aparece muito em Holly, e eu li, sabe, com um coração pequenininho, assim, porque se são pensamentos que ele tem, e eu acredito que sejam, talvez, os pensamentos de qualquer pessoa que, né, está mais velha, assim, que está na terceira idade e tal, a gente fica, né, com o coração apertado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é real. E como eu sempre falo, eu acho muito importante a gente ler histórias também que tragam personagens, protagonistas mais velhos e que falem sobre isso, porque a gente teme muito a velhice, e acho que a gente tem motivos, né, pra temer, porque é um momento que a gente ainda não conhece, claro que tudo que é desconhecido, né, causa um medo, e é um momento da vida que é visto de uma forma demonizada, e com certeza não é fácil, né, eu acho que são muitas questões que passam pela nossa cabeça conforme a gente vai realmente envelhecendo, mas eu também acho que existe todo um estigma em torno disso, e eu penso que se a gente encarasse isso de outra forma, como sociedade eu tô falando, né? O processo de envelhecer seria mais fácil também. Não sei. Para mim isso faz sentido, e cada vez que eu leio livros que trazem protagonistas, personagens mais velhos e que falam sobre isso, que refletem sobre isso, é um pensamento que fica muito forte para mim. E a última coisa que eu queria falar sobre esse livro é que ele é também um livro sobre o amor. King tem dessas, né? Muitas pessoas ainda acham que ele só escreve terror, e eu tô aqui para sempre bater nessa tecla de que não é verdade, mas muitas das histórias trevosas dele também falam sobre amor, e em Holly a gente vê como o amor pode aprisionar, mas ele também pode libertar. O King mostra essas duas facetas do amor nesse livro, e se eu tivesse que escolher um, eu ficaria com Holly. Eu gostei muito de Saco de Ossos, era um livro que eu queria muito ler, como eu falei, tem esses dois elementos que eu gosto muito, né, luto e Casa Assombrada, mas Holly pra mim foi uma leitura muito gostosa. E como eu estava nesse momento de me reencontrar como leitora, não era nem reencontrar, era me redefinir mesmo como pessoa e como leitora, ler um King ali, assim, deixou meu coração quentinho. Então, pela experiência de leitura e pelo que significou para mim, eu fico com o Holly, mas eu gosto muito de Saco de Ossos também. No quarto lugar, a gente tem dois dramas familiares, né? Como eu falei, as coincidências aí entre os competidores dessa batalha. Então, 2023, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, e em 2024, As Irmãs Blue, da Coco Mellers. Falei bastante sobre esse livro aqui recentemente, porque eu falei dele no Favoritos e eu falei dele também no Leituras do Mês. E eu acho que o que eu queria reforçar aqui, né, que eu acho que é o mais importante sobre esse livro, é o quanto ele fala sobre maternidade, e focando bastante em maternidade compulsória, e a importância da gente refletir sobre, né, se a gente quer ser mãe ou não. E também maternidade imposta, e o quanto essa questão da maternidade imposta, do fato de às vezes a gente ter que cuidar de pessoas sem que isso seja uma escolha nossa, impacta também na forma como a gente vai encarar a maternidade na nossa vida, o espaço que a maternidade vai ter na nossa vida, e se na verdade a gente quer que tenha espaço. Então eu acho que é um livro muito importante nesse sentido, e claro, fala muito sobre ser irmão, sobre essa, como é que fala, essa ligação, essa conexão que a gente tem com os nossos irmãos. Então foi um livro que eu gostei muito. Já A Casa dos Espíritos é um drama familiar também, mas ele também é um drama muito político. É um livro, um clássico, né? Eu acho que é o mais conhecido da Isabel Allende, e é realmente uma obra-prima. Não foi uma leitura fácil, mas foi uma leitura que eu gostei muito, assim, que, nossa, você termina e você fala, caramba, que livrão maravilhoso. Esse livro traz pra gente a história de 3 gerações da família Trueba. Eu amei toda a construção das personagens femininas que a Isabel fez, né? É uma maestria realmente na hora de construir essas personagens e mostrar, né, como são mulheres da mesma família, mostrar como elas estão também conectadas, como elas estão, como a gente herda, né, coisas que vêm ali da nossa família, de geração para geração, e são heranças realmente, não tem outra forma da gente descrever, não é nada que é ensinado, não é nada que é contado diretamente, objetivamente, mas são coisas que a gente vai carregando de outras gerações, de pessoas que vieram antes da gente e que a gente vai deixar para pessoas que vierem depois também. Então eu gostei muito de ver essa questão em A Casa dos Espíritos. É um livro que tem um realismo mágico, daquele jeito que os autores sul-americanos gostam de fazer, e que eu acho que funciona muito bem, e a forma que a Isabel coloca, íntima, né, a Isabel, coloca isso nessa história também é genial, é bonito, é intrigante, eu achei, assim, realmente diferenciado. Esse livro foi publicado em 1982, mas ele segue sendo muito atual,
Infelizmente, porque é um livro que traz muitas questões de gênero, questões de classe também, fala sobre misoginia. Por isso que eu sempre falo muito que ele é um drama familiar, sem tirar nem pôr, mas também é um drama político, com um contexto político, histórico, social, assim, muito rico. Um dos livros mais ricos que eu já li nesse sentido. E o legal é que ele traz também um pouco de realidade. É um livro de ficção, mas que tem contornos ali da realidade, que ele evoca detalhes, né, do golpe de Estado que aconteceu no Chile em 1973. E uma outra observação, né, o pai da Isabel era primo do Salvador Allende, que era o presidente que foi deposto nesse golpe. Então tem muito de histórias reais, fatos reais, que com certeza inspiraram a autora também para escrever essa obra-prima. Se eu tivesse que escolher, que eu tenho que escolher, porque a ideia do vídeo é essa, esse é bem difícil. Porque eu acho que se for pensar em como o livro me tocou, eu ficaria com as Irmãs Blue, assim, de forma pessoal, as Irmãs Blue. Mas A Casa dos Espíritos é uma obra-prima e é um livro rico em todos os sentidos, porque ele é isso, é esse drama familiar, esse drama político, com todo esse contexto muito rico, muito bem construído, esses personagens, fala sobre muitos temas que ainda são atuais. Então, eu acho que eu ficaria com A Casa dos Espíritos. As Irmãs Blue é muito bom, me tocou bastante, assim, trouxe muitas reflexões, né, para mim, que são reflexões que eu já tinha. Mas A Casa dos Espíritos é realmente uma obra-prima, então eu fico com ele. No terceiro lugar, a gente tem o meu favorito de 23, que foi Quatro Estações do King, e de 24, que é Como Vender uma Casa Assombrada, do Grady Hendrix. E aqui a coincidência é que tem muitos elementos, muita inspiração do King na obra do Grady Hendrix, então fica difícil também da gente definir. Esse livro aqui tem esse tema da Casa Assombrada, que eu amo, e também é um drama familiar, e também fala sobre luto, então é um combo muito perfeito para mim, né? Um livro de terror, Casa Mal Assombrada, que fala sobre luto e a perda dos pais e a relação entre irmãos, então assim, é muito um livro para a Namanita gostar, e eu de fato amei, né? Tá aqui no meu terceiro lugar. Foi uma leitura que me arrebatou, assim, em 2024. E tem até vídeo sobre ele aqui no canal, para quem quiser saber mais, além do vídeo de favoritos, de leituras do mês de outubro e tal. Agora, Quatro Estações. Esse aqui é um livro do King que traz 4 contos dele, e que não são terror. O último é um pouco mais terror, mas os 3 primeiros não tem terror. Então ele é também uma boa opção para quem quer ler o autor, mas fica com receio, né, de ler algo mais pesado, assim, esse é uma boa aposta. O primeiro conto é a Primavera Eterna, a Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que deu origem ao filme O Sonho de Liberdade. É uma história muito do King, assim, que você não sabe onde ele quer ir, mas uma hora ele chega e você fala, nossa, tudo fez sentido. E é uma história que fala muito, eu acho, sobre esperança, sobre o quanto é importante a gente manter a esperança, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos desesperançosos, porque se passa no presídio de Shawshank, e mostra ali o dia a dia dos presidiários e tudo mais, né? Então eu acho que ele tem essa mensagem. O segundo conto é O Verão da Corrupção, Aluno Inteligente, que é um conto muito interessante, porque o King faz várias coisas que ele gosta muito. Trazer uma amizade improvável entre um garoto e um senhor, e construir ali um cenário e 2 personagens que fazem com que a gente torça pro lado errado, talvez. Não sei, porque nenhum lado dessa história é realmente o lado certo. Mas é só lendo para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Quem leu vai entender, porque eu não posso falar o que é, porque senão é spoiler. Mas eu acho que ele faz isso, assim, de você... Ele desafia a nossa própria o nosso próprio senso do que é certo e o que é errado, entendem? Enfim, tem que ler. E é um conto muito bom, muito frenético. Eu não gostei muito do final, mas ele é um conto muito bom de ler, porque você fica vidrado, você quer saber o que vai acontecer. É muito interessante. O terceiro conto é clássico, que é O Outono da Inocência, O Corpo, que deu origem ao filme Conta Comigo, que é um clássico dos anos 80. O segundo conto, que é O Aluno Inteligente, deu origem ao filme O Aprendiz. Enfim, fecha parênteses, que foi o meu conto favorito do livro, como eu sabia que ia ser, porque O Corpo é uma história que fala muito sobre o coming of age, né, o amadurecimento, o crescimento, e como é doloroso a gente crescer, como é doloroso a gente perceber o mundo de uma outra forma, sair da infância, né, rumo à vida adulta, e entender que o mundo não é aquela coisa simples que a gente acha que é na infância, e enxergar verdades, e isso é doloroso, isso é difícil, e é um processo, mas ao mesmo tempo é meio que é tudo de uma vez. E eu acho que o King ama esse tema,
E ele sabe abordar esse tema muito bem, tanto que é um assunto recorrente nos livros dele. E O Corpo é, com certeza, o fio condutor. É um conto maravilhoso, que foca nessa questão do amadurecimento, traz isso de uma forma muito simbólica, porque são 4 amigos, né, crianças ainda ali na beira, né, na fronteira entre adolescência e infância, e eles ficam sabendo que um menino morreu e eles vão atrás do corpo desse menino. Então tem toda essa simbologia, né, desse momento em que eles vão se deparar com a morte de alguma forma e do quanto essa situação faz com que eles cresçam, com que eles entendam algumas coisas. Então, como eu disse, é essa analogia ao próprio fato de crescer. E é um conto também que, além de ter o filme, também, né, tem ligação com Stranger Things, porque tem um episódio de Stranger Things na primeira temporada, se não me engano, que chama O Corpo. Tem a cena dos trilhos do filme que é reproduzida também em Stranger Things, e a própria questão do coming of age, de falar desse amadurecimento, né, que é um tema central também na série. Como eu disse, é também o tema do conto. Então, foi um conto muito especial para mim, um conto muito gostoso de ler. E o último conto é um método respiratório, que é o Inverno no Clube, que é uma história muito boa de ler também. Essa, sim, é um pouco mais pesada, assim. Eu diria que é um terror mais gráfico, mais gore. Mas não tem sobrenatural. Mais ou menos. Mas enfim, ele é um conto um pouco mais pesado, né? O único desse livro que eu realmente poderia dizer que é terror, mas é um conto muito bom, muito simbólico também. Também não posso falar muito para não dar spoiler, mas é uma história bem intrigante que a gente lê boa parte sem entender o que está acontecendo. E aí no final ele te dá algumas respostas e eu gostei muito, assim. Não foi meu favorito, né? Meu favorito é O Corpo, mas foi uma leitura bem interessante. Agora, para escolher entre um desses livros, nossa, essa é muito difícil. Porque esse livro aqui foi muito especial pra mim, realmente eu gostei demais. Mas esse aqui tem histórias muito boas. Realmente não sei. Eu acho que, por um lado, eu acho que eu vou ficar com 4 estações, mas é porque realmente o critério de desempate vai ser o fato de ser um livro do King. Mas esse ficou bem empatado. Eu sabia, obviamente, os livros, né? Porque eu fiz o roteiro antes, mas eu não pensei em quais livros eu escolheria. Eu estou fazendo isso aqui, ao vivo e a cores. Então, não rolou uma reflexão antes. E esse aqui tá realmente difícil, mas eu acho que eu ficaria então com 4 estações por ser do King e por ter um conto que eu amei muito, né? Gostei de todos, mas O Corpo realmente é especial para mim. No segundo lugar, nós temos de 2023 Relatos de um Gato Viajante, 2024 As Pequenas Chances, da Natália Timmerman. E aqui é engraçado que são 2 livros que conversam muito diretamente com a perda do meu pai, né? Eu também já falei bastante sobre esse livro aqui recentemente, eu falei acho que no vídeo de retorno aqui ao canal, e falei também no Melhores de 2024, foi um livro muito especial para mim, e eu já vou falar um pouco mais sobre ele, mas eu vou falar sobre esse aqui primeiro. Esse livro eu ganhei ele em 2020, e eu queria muito ele, mas eu ganhei e fiquei enrolando para fazer a leitura, porque eu sabia que ia ser um livro sofrido, né? Porque a gente sabe quando um livro vai ser sofrido. Então, ele ficou aí 3 anos e eu sempre olhava para ele e pensava, será? Não, agora não. Nesse meio tempo, em 3 anos, eu li muitos livros sofridos, né? Mas esse aqui eu não conseguia encarar. E aí, em março de 2023, eu resolvi fazer essa leitura. Eu olhei para esse livro, né? Eu acredito que tem livros que encontram a gente no momento certo. Nem todos, mas alguns encontram. E esse, assim, eu acho que o livro que mais me encontrou no momento certo na minha vida de leitora foi esse aqui. E aí, enfim, no começo de março de 2023, eu peguei esse livro para ler e eu amei. É uma ficção de cura, que, como o próprio título diz, narra as aventuras do Nana, que é um gato que está viajando pelo Japão com o seu dono, o seu tutor, que é o Satoru. E a gente não sabe qual é o propósito dessa viagem, a gente só vai, assim como o Nana não sabe também, e a gente vai só acompanhando, né, as aventuras dos dois e as pessoas que eles vão encontrando. Eles viajam para encontrar algumas pessoas específicas e a gente vai acompanhando esses encontros, até que em algum momento você entende o que está acontecendo. Uma coisa que eu amei nesse livro é que ele é narrado tanto pelo Satoru quanto pelo Nana, o gato. E a narração do Nana é assim, é um gato, sabe? A pessoa no caso, né, a Hiro Arikawa, que é a autora, ela incorporou um gato perfeitamente, assim, porque se você tem gato, se você convive, você vai ver o seu gato ali na narração do Nana com toda certeza. Então eu amei muito isso. E aí, enfim, é um livro que fala sobre as conexões que a gente faz na vida, né? É claro, entre o Satoru e o Nana, mas também entre eles e as pessoas,
entre o Satoru, principalmente, e essas pessoas. É um livro difícil de falar sobre, porque, né, senão dá um certo spoiler ou fala um pouco demais, mas eu acho que a gente pode definir assim, é um livro na ficção de cura que fala sobre as nossas conexões com as pessoas e que também mostram que a gente pode absorver um pouco do estilo de vida dos gatos, que vai fazer bem pra gente, porque, né, eles vivem um momento, eles não se preocupam com o depois, o Nana fala muito disso, inclusive no livro, então é um livro bem interessante e que é um sofrimento como eu sabia, né, como eu havia previsto. Mas, enfim, eu li esse livro, eu decidi ler esse livro no início de março de 2023 e logo depois o meu pai faleceu. E dias depois, realmente, né? Meu pai faleceu dia 15 de março, eu tinha acabado de terminar o livro e esse livro me ajudou muito. Esse livro foi um conforto para mim, porque meu pai já estava bem doente, então eu sabia, né, que ele ia falecer logo. Então, ler esse livro, apesar do sofrimento que ele me trouxe, foi também um abraço, foi um acolhimento a uma dor que eu sabia que... Uma dor que já estava doendo e uma dor que eu sabia que vinha em breve. Eu acho que quando a gente perde alguém, a gente sabe que a gente sobrevive. Né? No caso, eu perdi a minha mãe, já vai fazer 18 anos esse ano, e eu sobrevivi, eu evoluí, eu aprendi muito, eu aprendi a lidar com o luto, eu reaprendi a viver. Então, existe vida, né? Depois que a gente perde alguém que a gente ama muito. Mas, ao mesmo tempo em que a gente sabe de tudo isso, a gente também sabe o quanto tudo isso custa, o quanto tudo isso é difícil. Então, depois que a gente perde alguém e a gente sobrevive, a gente, por um lado, você tem esse consolo de saber que é possível reaprender a viver, mas a gente também tem esse lado que sofre muito com, né, a iminência de uma perda, porque a gente sabe o quanto é difícil, porque a gente sabe o quanto dói, porque a gente sabe como esse processo todo de uma cura que na verdade nunca vem, porque como eu digo em quase todo vídeo, eu não acredito que o luto passa, né? Eu acho que é um processo eterno, mas enfim, a gente sabe o quanto tudo isso é doloroso. Então, ler esse livro para mim foi realmente esse abraço que eu estava precisando muito naquele momento. E foi o livro, com certeza, assim, que mais me encontrou na hora certa. Aí, As Pequenas Chances foi um livro que também acolheu essa dor. Porque aqui a Natália Timmerman, ela mistura ficção e realidade e ela conta a história da Natália, que está com um pai, né, doente, um paciente terminal de câncer. E ela também vai narrando esse processo do perder. E esse livro eu li no comecinho do ano passado, né, de 2024. E então foi um livro que me acolheu muito, né, nessa dor do luto já depois de um tempo. Então são dois livros muito importantes para mim, né, nesse aspecto, né, de se relacionar tão diretamente com a perda do meu pai. Eu não sei muito bem assim qual escolher, mas eu acho que eu vou ficar com o Relatos de um Gato Viajante, por ele ser uma história muito gostosa de ler, apesar do sofrimento. As Pequenas Chances, eu acho que ele é um livro que a gente se conecta mais quando a gente já passou, né, por uma perda, ou já acompanha alguém que a gente ama muito num tratamento, ou, enfim, né, na doença, principalmente nos cuidados paliativos. Eu acho que esse aqui exige um pouco mais, algumas experiências específicas para você se identificar mais. Esse não, ele é uma leitura muito gostosa, apesar do sofrimento, mas que se você tem alguma história de perda, assim, né, de luto e tal, você vai se identificar um pouquinho mais. Mas eu amei os dois e recomendo os dois. E por último, nós temos aqui o meu favorito de 2023, Somos Todos Adultos aqui, da Emma Straub, e de 24, amanhã e da outra manhã, da Gabrielle Zevin, mais uma vez, mais um vídeo que eu faço e eu não fui pesquisar o nome, como se fala o nome dela certinho. Amanhã e a da outra manhã também é um livro que eu falei muito em todos os lugares possíveis, porque foi um livro que eu gostei muito em 2024, mas resumindo, ele é uma história, né, um romance de formação sobre duas pessoas, sobre a relação de duas pessoas e o quanto essa relação conturbada de Samson Mazer e Sadie Green impactou a vida deles de diferentes maneiras. Também é uma história de coming of age, mostra muito do amadurecimento, da passagem do tempo na vida dessas duas pessoas, tudo que eles vão passando juntos e como tudo isso vai afetando a relação entre eles, mas também deles com o mundo. Então, é um livro bem interessante nesse sentido, que também traz representatividade asiática, representatividade PCD, fala sobre apropriação cultural. Quem assiste todos os meus vídeos já está cansado de ouvir todas essas coisas, porque, né, eu acho que são um resumo perfeito desse livro. Mas, enfim, é isso. Então, não vou me alongar sobre ele. Esse aqui foi um livro também que me encontrou muito na hora certa. Eu estava com ele desde 2020 também, que eu queria muito ler, eu comprei.
Mas eu sempre olhava e deixava para depois. E aí eu peguei ele em outubro de 2023, quando eu já estava um pouco mais estabelecida, né, nessa questão da maternidade e tal. E foi um livro que reverberou muito em mim e que ainda reverbera. Às vezes eu pego para ver minhas muitas marcações e, nossa, sei lá, esse livro é maravilhoso e eu recomendo muito e eu só recebo feedback positivo, né, das pessoas que leram por recomendação minha e que vêm me contar o que acharam, tá? Principalmente quando a pessoa tem filhos, realmente bate diferente, mas mesmo quem não tem também faz muito sentido. Por quê? Porque essa é uma história que fala muito sobre todas as delícias e dificuldades de você ser mãe, de você ser pai, de você ser filho, filha, irmão, irmã, avó, de você ser família, né? Então, a gente, mesmo que a gente não tenha filhos, ou que a gente não tenha irmãos, ou sei lá, a gente vai se identificar porque todo mundo é filho. E essa relação tão próxima, né, com todas as pessoas da nossa família, é sempre uma relação complexa, porque é muito difícil a gente viver tão de perto e a gente não ferir, não ser ferido, né? A gente não ter desentendimentos e ressentimentos. Então é um livro também que eu acho que muitas pessoas podem se conectar, independentemente da história de vida, das especificidades da vida, das peculiaridades da vida de cada um. É um livro que eu acho que fala muito sobre todo esse universo familiar, dessas dinâmicas familiares, né? Como pai, como mãe, eu acho que ele realmente tem muito assim para a gente pensar, para a gente se identificar. Eu acho que essa foi grande parte para mim de eu gostar tanto desse livro, porque eu realmente peguei ele ali no momento em que eu ainda estava tentando me entender como mãe. Não que hoje eu esteja dominando tudo, né? Mas já estou um pouco mais estabelecida, assim. E então foi um livro que conversou muito comigo nesse sentido. Tem uma personagem que tem, né, filhos pequenos, então é, eu me identifiquei nesse sentido também. Fala muito sobre essa questão de ser mãe, né? Sobre a maternidade, sobre como tudo que a gente faz ou deixa de fazer impacta nos nossos filhos, em quem eles são, em como eles veem o mundo e como isso é bonito, porque é poderoso, mas também é assustador, porque é uma responsabilidade muito maior, que vai muito além de você alimentar, de você dar banho, de você cuidar fisicamente, é uma coisa muito mais intensa e que mexe com coisas muito internas, muito íntimas nossas, que realmente desafia a gente de muitas maneiras. Então, eu amei demais esse livro. E aqui nessa batalha, apesar de eu ter amado muito Amanhã, Amanhã e ainda outra Amanhã, não tem nem o que pensar duas vezes. Eu fico com Somos Todos Adultos aqui, porque esse livro aqui, ele é um daqueles favoritos do ano que entrou para os meus favoritos da vida, sabe? Ele realmente chegou nesse nível, assim, é isso, eu amo Amanhã, mas esse aqui, ele tá no nível acima, num patamar acima, então eu fico com ele sem pensar duas vezes. Então, o saldo final, eu acho que foi 2023 que ganhou, né? A gente vai descobrir quando eu for fazer a edição, eu vou colocar o placarzinho, mas eu acho que 2023 ganhou. E realmente foi um ano especial nesse sentido de ler tantos livros bons e que se conectaram com vários momentos, né, da minha vida ali, dessas grandes mudanças que aconteceram na minha vida em 2023. Como sempre, vou pedir para vocês me contarem aí nos comentários quais livros vocês já leram desses, quais vocês gostariam de ler, e se vocês tivessem que fazer uma batalha entre os favoritos de vocês de 23 e 24, qual ano será que ganharia? E por hoje é só, eu vou ficando por aqui, a gente se vê em breve em um vídeo novo.